Olá pessoal, bom dia a todos, sejam todos muito bem-vindos aqui para a gente começar a revisão de véspera para o TRT 20. Eu estarei com vocês aqui na próxima 1h30, trabalhando Direito Constitucional e depois nós vamos ter ainda as aulas dos outros professores. Pessoal, qual vai ser a metodologia que eu vou adotar aqui em Direito Constitucional? Cada professor é livre para adotar a metodologia que entenda que seja melhor aplicável. Na nossa metodologia em Direito Constitucional vai ser explicar pontos importantes da disciplina, pontos que eu acho que tem grande chance de cair na prova de amanhã, através de questões comentadas, ok? Então eu vou colocar questões aqui para vocês e em cima das questões nós vamos aprofundando os diversos assuntos, todos eles que eu considero importantes para a prova de amanhã. Ok, pessoal? Então vamos lá. Começando aqui, partimos para a primeira questão. É uma prova de juiz do TRT, Primeira Região, 2016. É uma prova de juiz, mas eu acho que é algo que está bem dentro do que pode aparecer na prova de vocês amanhã. Vamos lá. Compete privativamente ao presidente da República prestar contas ao Congresso Nacional do exercício anterior, dentro de 90 dias da abertura do exercício subsequente. Essa letra A, ela tá errada. Por quê, pessoal? Aqui não é 90 dias. O correto aqui seriam 60 dias e não é da abertura do exercício subsequente. É 60 dias a partir do início, né, da abertura da sessão legislativa. Então, olha que interessante. O presidente da República, ele tem essa competência para prestar contas. O presidente, ele presta contas ao Congresso Nacional dentro de 60 dias após a abertura da sessão legislativa. O TCU tem um papel importante quanto às contas do presidente. O que o TCU vai fazer? O TCU, ele aprecia as contas do presidente da República e o Congresso Nacional é responsável por julgar as contas do presidente. Isso é importante que você saiba. Veja só, o presidente presta contas ao Congresso dentro de 60 dias após a abertura da sessão legislativa. O TCU aprecia as contas do presidente dentro de 60 dias após o recebimento dessas contas. E depois do parecer prévio do TCU, o Congresso Nacional vai julgar as contas do presidente, podendo rejeitá-las, se assim entender cabível. Ok, pessoal? Vamos para a próxima assertiva. Letra B. Em caso de impedimento do vice-presidente da República, serão chamados a sucedê-lo o presidente da Câmara dos Deputados, o presidente do Senado Federal e o presidente do STF. Pessoal, você olha para essa letra B, você tem a impressão de que está certo, mas está errado. Isso aqui é uma grande pegadinha para cima de todo mundo. Olha só, gente, aqui fala de sucessão do vice-presidente. O vice-presidente houve um impedimento e ele é sucedido. Não cabe falar em sucessão de vice-presidente. Imagina lá, tá o presidente da República e o seu vice. De repente, o vice-presidente vem a falecer. Será que alguém vai ocupar a função, o cargo de vice-presidente? Não. O presidente continua o seu mandato sem vice. Perceberam isso? Existe sucessão do presidente. Se o presidente falecer ou sofrer um impeachment, ele é sucedido pelo vice. Agora, não existe sucessão de vice-presidente da República. Ok, pessoal? Tranquilo? Aproveitando aqui para a gente falar um pouco mais sobre substituição, sucessão do presidente. Nós temos uma linha sucessória, entre aspas, do presidente da República, que é composta pelo vice-presidente, depois pelo presidente da Câmara, pelo presidente do Senado e pelo presidente do STF. Dentre todos esses aí, o único que substitui o presidente em definitivo é o vice-presidente da República. Os outros apenas ocupam o cargo de presidente interinamente. E aí, meus amigos, o que pode acontecer? Existe um fenômeno muito tratado e muito abordado em provas, que é o fenômeno da dupla vacância.
que é a dupla vacância? É quando há vacância do cargo de presidente e vice-presidente da República. Dupla vacância. Exemplo, ex-presidente Dilma sofreu processo de impeachment, né? Sofreu impeachment, perdeu o cargo. Michel Temer assume. Imagine que Michel Temer também sofre o impeachment. Opa, houve a vacância dos dois cargos. Aconteceu a dupla vacância. E aí nós temos que nos perguntar, quando é que aconteceu essa dupla vacância? Ela foi nos 2 primeiros anos do mandato ou nos 2 últimos anos do mandato? Ah, foi nos 2 primeiros anos. Foi nos primeiros 2 anos do mandato, a consequência será a realização de eleições diretas. O povo vai às urnas para escolher um novo presidente dentro de 90 dias após a abertura da última vaga. Agora, se a dupla vacância acontecer nos 2 últimos anos, a consequência será eleições indiretas. O Congresso Nacional escolherá o próximo presidente. Em qualquer dos casos, seja eleições diretas ou eleições indiretas, aquele que for eleito, ele apenas completa o mandato do seu antecessor. Né? Imagine que Michel Temer sofresse agora, em 2016, um processo de impeachment. Teríamos eleições diretas, se fosse ainda em 2016, né? que o cargo ficasse vago. Teríamos eleições diretas, o povo iria às urnas votar dentro de 90 dias. Escolheria um novo presidente e esse novo presidente exerceria um mandato tampão até 2018. 2018, eleições, 2019 já vem um novo presidente. Ok? Tranquilo? Então, em qualquer dos casos, eleições diretas ou eleições indiretas, mandato tampão apenas completa o mandato do antecessor. Tá? Vamos lá, letra C. Atentar contra o exercício dos direitos sociais constitui crime de responsabilidade do presidente da República. E aí, pessoal, essa daqui tá certa ou tá errada? Essa aqui tá correta. Isso aqui está previsto lá no artigo 85 da Constituição Federal. O artigo 85 da Constituição diz que são crimes de responsabilidade do presidente da República os atos que atentem contra a Constituição Federal, especialmente contra. E aí ele sai enumerando os vários crimes de responsabilidade do presidente. Por exemplo, é crime de responsabilidade do presidente um ato que atente contra a existência da União. Um ato que atente contra o livre exercício do poder legislativo, do poder judiciário ou dos poderes constitucionais das unidades da federação. É crime de responsabilidade do presidente da República um ato que atente contra o exercício dos direitos individuais, políticos e sociais. É crime de responsabilidade do presidente da República um ato que atente contra a lei orçamentária. Enfim, está tudo isso lá previsto no artigo 85 da Constituição Federal. Joia? Vamos seguir em frente, letra D. O presidente da República será afastado de suas funções no caso de apresentação de denúncia por crime comum pelo Procurador-Geral da República. Meus amigos, quem é que julga o presidente da República nos crimes comuns? Quem julga o presidente da República nos crimes comuns é o STF. E aí, o presidente, ele vai ser julgado pelo STF, mas antes, há necessidade que a Câmara proceda a um juízo de admissibilidade político. A Câmara tem que autorizar por 2/3 dos membros a que o STF faça o julgamento do presidente. Ok? Então, primeiro tem o juízo de admissibilidade político da Câmara. Aí, o STF, depois de autorizado, né, pela Câmara, ele pode receber a denúncia contra o presidente. Uma vez recebida a denúncia ou queixa-crime, é que o presidente ficará afastado das funções. Certo? Então vejam, a denúncia contra o presidente é apresentada ao STF. O STF pode receber essa denúncia? Ele pode receber depois de autorizado pela Câmara. A Câmara autorizou por 2/3 dos membros, o STF pode receber a denúncia. Quando o STF recebe a denúncia, o presidente fica afastado.
ok? Então, meus amigos, olha aqui. Essa letra D está errada porque o afastamento não é com a apresentação da denúncia, é com o recebimento da denúncia pelo STF. E letra E, compete ao presidente da República promover os oficiais superiores das Forças Armadas. As competências do presidente estão lá no artigo 84 da Constituição Federal, ok? E essa daqui não é uma competência do presidente. O presidente não promove os oficiais superiores, promove os oficiais generais das Forças Armadas. Ok? Vamos em frente. Segunda questão. Adeudrupes, domiciliado em município que não possui sede da Justiça Federal, pretende ver reconhecida judicialmente a sua condição de segurado junto à instituição do regime geral de previdência social, visto que esse pedido lhe foi negado na esfera administrativa. Para tanto, a ação poderá ser proposta. Olha que interessante, pessoal. Nós temos aqui uma ação que envolve benefícios previdenciários. Nós temos aqui uma ação em que nós temos como parte um segurado da Previdência Social e outro a entidade de Previdência Social, no caso o INSS aqui, né? Então vejam, trata-se de matéria de competência da Justiça Federal. Só que é o seguinte, lá na sede do município onde ele mora, né, no município onde o Adeudrupes mora, não existe sede da Justiça Federal, né? E aí, gente, se naquela comarca não há vara da Justiça Federal, o que vai acontecer? A Constituição prevê, para possibilitar maior acesso à jurisdição, que ele pode entrar com essa ação na Justiça Estadual, certo? Isso está previsto lá no artigo 109, parágrafo 3º da Constituição. É uma causa que trata de benefício previdenciário. De um lado nós temos segurados, de outro a instituição de previdência. Trata-se de matéria da competência da Justiça Federal, porém, é possível, como não tem aqui a comarca não é sede de vara da Justiça Federal, é possível entrar com essa ação na Justiça Estadual de primeira instância. Com recurso para quem? Aí vem um negócio interessante. Vai entrar com ação na Justiça Estadual. Com recurso para quem? Com recurso para o TRF. E não para o Tribunal de Justiça do Estado, né? Então, vai entrar na Justiça Estadual, mas é matéria de competência da Justiça Federal. Então, o recurso é para o TRF, que jurisdiciona aquele município ali, tá? Joia. Tudo bem, então ele pode entrar na Justiça Estadual, mas ele também pode entrar na Justiça Federal com essa ação? Pode, sem problema nenhum. Então, olha só, meus amigos, para tanto, a ação poderá ser proposta. Letra A, somente perante a Justiça Estadual da comarca do seu domicílio? Errado, por causa do somente. Ele pode entrar perante a Justiça Estadual, mas também pode entrar na Justiça Federal. Letra B, somente perante a sede da Justiça Federal que detém a competência. Errado. Já vimos que ele pode entrar na Justiça Estadual. C, somente perante a sede da Justiça do Trabalho? Não tem nada a ver com a Justiça do Trabalho aqui. Então tá errado. E letra D, perante a Justiça Estadual da comarca de seu domicílio ou a sede da Justiça Federal que detém a competência territorial sobre o município em que domiciliado. Olha aqui o gabarito. O gabarito é a letra D. Certo? Vejam que essa regra aí do artigo 109, parágrafo 3º, ela visa proporcionar maior acesso à jurisdição pelo segurado. Vejam que o bem jurídico que está tutelado aí é um bem jurídico muito importante, que é justamente a questão relacionada à seguridade social. Então, bem jurídico importante, por isso é que a Constituição busca garantir o mais amplo acesso à jurisdição possível. Vamos para a próxima questão. Abenebaldo, originariamente holandês, solicitou e obteve a sua naturalização brasileira no ano de 2014. Após o decurso de 1 mês do encerramento do processo de naturalização, apurou-se que em 2011
em seu país natal. Abenebaldo esteve comprovadamente envolvido em tráfico ilícito de entorpecentes. Sendo assim, e aí temos as opções aqui. Meus amigos, essa é uma questão que trata da extradição, né? A extradição, que é matéria, que é um instituto de cooperação internacional em matéria penal, por meio do qual um Estado entrega a outro Estado um indivíduo que foi condenado ou que está sendo processado criminalmente. A Constituição trata em diversos momentos sobre o processo de extradição. E aí eu faço algumas perguntas para você a título de revisão. O estrangeiro pode ser extraditado? Pode. Não pode ser extraditado o estrangeiro por crime político ou de opinião, mas nos outros crimes o estrangeiro pode ser extraditado. Outra pergunta. O brasileiro nato pode ser extraditado? Brasileiro nato, em nenhuma hipótese pode ser extraditado. E o brasileiro naturalizado? Brasileiro naturalizado pode ser extraditado em 2 casos. Primeiro, crime comum praticado antes da naturalização. Ou 2, comprovado envolvimento com tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins. Olha só que interessante, nessa segunda hipótese, não interessa em que momento ficou comprovado o envolvimento com tráfico de drogas. Se foi antes, se foi depois da naturalização. Em qualquer dos casos, em qualquer dos momentos, né, será cabível a extradição em razão do comprovado envolvimento com tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins. Agora, no caso de crime comum, apenas o crime comum praticado antes da naturalização é que gera a possibilidade de extradição, tá? Então, na situação apresentada, vem aqui comigo. Olha o que vai acontecer. Letra D aqui, ó. Aliás, letra E. Abenebaldo poderá ser extraditado. Pode, ele é brasileiro naturalizado. Independentemente de o crime ter sido praticado antes ou após a naturalização. Joia? Porque é um crime que nós estamos falando, é o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins. Então não importa o momento em que ocorreu essa comprovação. Joia? Meus amigos, aprofundando aqui em alguns temas relacionados à nacionalidade. Vamos falar um pouquinho sobre perda da nacionalidade. Existem na Constituição algumas hipóteses de perda da nacionalidade. A primeira delas é o cancelamento da naturalização. O cancelamento da naturalização que se dá por sentença judicial transitada em julgado, em virtude de atividade nociva ao interesse nacional. O brasileiro naturalizado, então, ele pode ter o cancelamento da naturalização, ele perde a nacionalidade brasileira e perde também os direitos políticos. Vamos lá, outra hipótese de perda da nacionalidade é pela aquisição de outra nacionalidade, certo? Então imagine você, um brasileiro nato, se muda para os Estados Unidos e adquire a nacionalidade norte-americana por iniciativa própria, voluntariamente. O que acontece com ele? Ele se naturalizou norte-americano, ele perde a nacionalidade brasileira. Essa é a regra. Adquiriu outra nacionalidade, perde a nacionalidade brasileira. Essa é a regra, mas temos 2 exceções. Não vai perder a nacionalidade brasileira aquele que adquiriu outra, mas a lei estrangeira reconhece a ele a nacionalidade originária. É o que acontece com aqueles brasileiros que se naturalizam, né? Que na verdade não se naturalizam, eles se tornam italianos, italianos natos. Ou seja, a lei italiana os reconhece como tendo nacionalidade originária, né? Você sabe que, pelas regras italianas, o filho de italiano, o descendente de italiano, é italiano nato. Ou seja, a lei estrangeira reconhece a ele a nacionalidade originária italiana. Assim, nessa hipótese, o indivíduo vai ter dupla nacionalidade. Ele vai ser brasileiro nato e também vai ser italiano nato. Joia? Essa é a primeira exceção. Outra exceção é quando o indivíduo adquire outra nacionalidade,
Mas essa aquisição foi forçada. Ela foi forçada como para que o indivíduo pudesse permanecer no país, pudesse continuar residindo no país, ou então para que ele pudesse exercitar um direito civil. Imagine você a situação, exemplo esdrúxulo, mas que vale a pena dar para você entender melhor. Imagine você que um brasileiro nato se mudou para a Suíça e suponha que ele se apaixonou por uma suíça e a lei suíça diz assim, ó, para casar com uma suíça tem que ser suíço. E aí esse brasileiro nato fala, eu quero casar com essa moça porque eu estou apaixonado por ela. E ele então se naturaliza suíço para poder casar. Veja, ele adquiriu outra nacionalidade para que pudesse exercer um direito civil, que é o direito de se casar. Então foi uma aquisição forçada da nacionalidade suíça. Ele não perderá a nacionalidade brasileira. Joia? Tranquilo? Vamos para a próxima questão. Vamos lá. Questão número 4. Considere os seguintes cargos: desembargador de TJ, juiz estadual, juiz do trabalho, ministro do TST, procurador de justiça do estado de Rondônia. Poderão fazer parte da composição do CNJ os indicados em... Olha a questão decoreba, né, pessoal? Então vamos lá, vamos aprender esse decoreba aqui de um jeito que você nunca mais vai esquecer na sua vida. Então primeiro, CNJ, coroa na jovem, né? C, coroa, N, na, J, jovem. Com quantos anos a menina tem o baile de debutantes? Com 15 anos, né? Então, coroa na jovem, 15. 15 membros do CNJ. Esses membros do CNJ, eles têm um mandato de 2 anos, admitida uma recondução. Eles são nomeados pelo presidente da República após a aprovação por maioria absoluta do Senado Federal. Joia? E qual é a composição do CNJ? Vem aqui comigo, olha só. Primeiro, o presidente do CNJ é o presidente do STF, né? Também no CNJ nós vamos ter um ministro do STJ e vamos ter um ministro do TST. Joia? Pois bem, o STF vai indicar, para participar do CNJ, vai indicar um juiz estadual, e vai indicar um desembargador de Tribunal de Justiça. O STJ vai indicar um juiz federal e um juiz de TRF, que é um desembargador de TRF, né? Pois bem, o TST vai indicar um juiz do trabalho, e um juiz de TRT. Até aqui nós já temos quantos membros? Temos, ó, um do STF, que é o presidente do STF, um do STJ, um do TST. Então temos 3, 5, 7, 9. Né? Já temos 9 membros. São ao todo 15. Aí eu vou ter 2 advogados, que vão ser indicados pelo Conselho Federal da OAB. Eu vou ter 2 do Ministério Público, um do MPU e um do MPE, do Ministério Público dos Estados, ok? E tenho ainda 2 cidadãos. Um indicado pela Câmara dos Deputados e um indicado pelo Senado Federal. Joia? Então, gente, olha só, já temos aqui a composição do CNJ, né? Aí a gente vem aqui para a questão, desembargador de TJ, pode participar? Sim, aqui, ó, indicado pelo STF. Juiz estadual, sim, pode participar do CNJ, tá aqui, ó. Juiz do trabalho, pode participar do CNJ. Ministro do TST, pode participar? Pode, aqui, ó. E procurador de justiça do estado de Rondônia, ou seja, aqui é um membro do MPE, tá aqui. Ou seja, todos esses aqui podem participar do CNJ. O gabarito é a letra E. Lembrando aqui, o CNJ, ele não exerce função jurisdicional.
O CNJ ele é responsável pelo controle interno do Poder Judiciário, é responsável pelo controle da atuação administrativa e financeira do Judiciário e pelo cumprimento dos deveres funcionais pelos juízes. CNJ não exerce função jurisdicional. Ele não aprecia a constitucionalidade de atos administrativos. Não. Ele não aprecia a constitucionalidade. O CNJ, uma das funções dele, é apreciar a legalidade dos atos administrativos praticados pelo judiciário. Né? Tranquilo isso, gente? Vamos para a próxima questão? Vamos lá. No tocante à associação sindical, considere, a primeira assertiva, a lei poderá exigir autorização do Estado para a fundação de sindicato, vedadas ao poder público a interferência e a intervenção na organização sindical. Meus amigos, essa questão, essa primeira aqui, ela está errada. Por que ela está errada? Porque é exatamente o contrário que diz a Constituição Federal. A Constituição diz que a lei não poderá exigir autorização para a fundação, para a criação de sindicato. Ou seja, a criação, dizendo de outra maneira, a criação de sindicato independe de autorização do poder público. É a regra igual para as associações, para as cooperativas, né? A Constituição diz que a criação de associações e na forma da lei a de cooperativas independe de autorização, né? Então vejam, eu crio a associação sem autorização do poder público e também eu crio sindicato sem autorização do poder público. A lei não pode exigir autorização do poder público para criar sindicato. Essa é uma regra constitucional, né? Agora, o que a lei pode exigir é o registro no órgão competente para a fundação de sindicato. Né? Ou seja, vai criar o sindicato, você não precisa de autorização do poder público. Mas você tem que fazer o registro do sindicato no órgão competente, que é o Ministério do Trabalho e Emprego. Isso é importante até para que se possa fiscalizar, verificar o cumprimento do princípio da unicidade sindical, que nós vamos ver daqui a pouquinho aqui, tá? Pois bem, outra pergunta que eu faço, será que o poder público pode interferir no funcionamento e na organização sindical? Não pode. É vedada essa interferência. Então, a assertiva, ela está errada por causa daqui, ó, exigir autorização do Estado. Não cabe falar em autorização. 2. É vedada a criação de mais de uma organização sindical, em qualquer grau, representativo de categoria profissional e econômica na mesma base territorial, que será definida pelos trabalhadores ou empregadores interessados, não podendo ser inferior à área de um município. Meus amigos, essa daqui está correta. É o tal do princípio da unicidade sindical, que significa o quê? Que eu só posso ter um sindicato representativo de categoria profissional e econômica por base territorial. Por exemplo, eu só posso ter um sindicato de contadores do município de São Paulo. Eu só posso ter um único sindicato de contadores do estado do Rio de Janeiro, né? Então é um único sindicato representativo de categoria profissional e econômica por base territorial. E essa base territorial, ela não pode ser inferior à área de um município. A área de um município é a menor base territorial possível para fins de aplicação do princípio da unicidade sindical, não é? Vamos lá, próxima. O aposentado filiado tem direito a votar e ser votado nas organizações sindicais. Essa aqui é bem direta, né? Tá correta também. O aposentado tem ampla participação nos sindicatos. Ele tem direito a votar, direito a ser votado. E 4, para empresas com 150 empregados, é assegurada a eleição de um representante destes com a finalidade exclusiva de promover-lhes o entendimento direto com os empregadores. Aqui, a questão assertiva está errada, porque essa regra ela é válida para empresas que tenham pelo menos, né, 200 empregados.
e não 150. Então a empresa tem 200 empregados, né, ou mais, ela pode eleger, fica assegurado a eleição de um representante dos empregados para tratar com os empregadores. Então o número aqui é 200 e não 150. Né? Então nós temos a 2 e a 3 corretas, o gabarito é a letra D. Próxima questão. Sobre os direitos sociais na Constituição Federal Brasileira. Considere, primeiro, vamos lá. O piso salarial garantido é aquele proporcional à extensão e à complexidade do trabalho. E aí, pessoal, piso salarial. Piso salarial não se confunde com salário mínimo, são coisas diferentes. O piso salarial é o piso salarial da categoria. Por exemplo, qual é o piso salarial dos contadores no Distrito Federal? Ah, é R$2.000, por exemplo. Né? Isso é o piso salarial. Não se confunde com salário mínimo. Salário mínimo é nacionalmente unificado. O piso salarial é determinado a partir de negociações coletivas de trabalho. E ele é mesmo proporcional à extensão e à complexidade do trabalho. Então, o 1 está correto. Vamos para o 2. A irredutibilidade do salário é garantia absoluta dos trabalhadores urbanos e rurais. Certo ou errada? Essa aqui está errada. Porque a irredutibilidade do salário não é uma garantia absoluta. Não cabe falar em irredutibilidade do salário de maneira absoluta. Não. A irredutibilidade do salário pode ser flexibilizada mediante negociação coletiva de trabalho, um acordo coletivo de trabalho, uma convenção coletiva de trabalho. Vejam que as negociações coletivas de trabalho são uma importante fonte do direito do trabalho. Elas podem, inclusive, resultar na redução do salário dos empregados, né? Tranquilo? Então, irredutibilidade do salário não é garantia absoluta. 3. A garantia de salário, nunca inferior ao mínimo, não alcança aqueles que percebem remuneração variável. A questão está errada. Por quê? Porque a garantia de salário, ela também alcança. A garantia de salário nunca inferior ao mínimo, ela alcança, sim, aqueles que percebem remuneração variável, por exemplo, alguém que receba comissões. 4. O prazo de prescrição da ação quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho é de 5 anos, até o limite de 2 anos após a extinção do contrato de trabalho. Meus amigos, essa daqui está correta, né? Vejam, está certa a 1 e a 4, gabarito letra A. Aqui, meus amigos, olha só, prazo de prescrição da ação quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho, 5 anos. Então, por exemplo, aqui, ó, vou colocar aqui ano 0 e mais pra frente aqui na nossa linha do tempo, 5 anos, certo? Então, imagina um empregado aqui, ó. O empregador deixou de pagar um 13º para ele, né? Deixou de pagar o 13º, esse crédito é exigível, né? A ação quanto a esse crédito vai prescrever só 5 anos depois. A prescrição quinquenal, né? Só que é o seguinte, pessoal, pode ser que esse trabalhador ele seja demitido. Ele pode ser demitido aqui com 2 anos. Ele pode ser demitido com 2 anos, certo? Se ele for demitido aqui com 2 anos, então daqui no ano 0, 2 anos depois ele é demitido, né? Aí, ele pode entrar com ação exigindo esse crédito, né? Essa hora extra, esse 13º que deixou de ser pago. Mas ele só vai poder exigir até 2 anos após a extinção do contrato de trabalho. Ou seja, aqui ó, 2 mais 2, né? Então aqui ele foi demitido. Demissão. Ele vai ter esse período de 2 anos aqui após a extinção do contrato de trabalho. É o período dentro do qual ele pode entrar com a ação, né? É por isso que fala, ó, aqui é prescrição
quinquenal até o limite de 2 anos após a extinção do contrato de trabalho. Joia? Vamos lá, mais uma questão. Um grupo de advogados que trabalham exclusivamente perante a Justiça do Trabalho deseja criar uma associação visando ajudar trabalhadores exclusivos de empresas de telecomunicações. De acordo com a Constituição Federal, a criação de associações, olha só que legal. Vem aqui comigo, já falamos até sobre isso. A criação de uma associação, será que ela precisa de autorização do poder público? Não precisa. A Constituição diz que a criação de associações e na forma da lei de cooperativas independe de autorização, sendo vedada a interferência estatal no seu funcionamento. Então, para criar um sindicato, para criar uma associação, não precisa de autorização do poder público. No exemplo aqui citado, na situação hipotética da questão, os advogados eles querem criar uma associação. Eles vão precisar de autorização? Não. Então, vamos dar uma olhada aqui nas hipóteses. Ó. Letra A está errada, porque está falando depende de autorização. Letra B, independe de autorização, sendo estabelecida a interferência estatal em seu funcionamento, em qualquer hipótese. Está errado, porque é vedada a interferência estatal. C, depende de autorização expressa, está errada. Letra D, independe de autorização, sendo vedada a interferência estatal no funcionamento. O gabarito aqui é a letra D. Vamos aprofundar um pouquinho mais no estudo das associações, porque esse tema ele é danado para ser cobrado em prova, não é? A Constituição diz, como nós vimos aqui, que é vedada a interferência estatal no funcionamento de uma associação. Só que, será que não existe algum caso em que o poder público interfere no funcionamento da associação? Existe sim. O poder judiciário pode intervir no funcionamento de uma associação. A Constituição diz que é plena a liberdade de associação para fins lícitos, vedada de caráter paramilitar. Então vejam, a associação, o direito de associação é amplo, mas há que se observar a finalidade lícita. Se aquela associação tiver uma finalidade ilícita, o Poder Judiciário poderá intervir. Poderá intervir fazendo o quê? Promovendo a dissolução compulsória ou a suspensão das atividades. Para promover a dissolução compulsória, o Poder Judiciário vai ter que tomar uma decisão, nós precisaremos ter uma decisão judicial transitada em julgado. Afinal, dissolução compulsória é a medida mais gravosa do que a suspensão. Então, para promover a dissolução compulsória, é preciso de uma decisão judicial transitada em julgado, ou seja, decisão judicial da qual não cabe mais nenhum recurso. Por outro lado, para promover a suspensão das atividades de uma associação, basta mera ordem judicial para fazer isso. Ok? Falando um pouquinho mais ainda sobre as associações. A Constituição diz que as associações, quando expressamente autorizadas, poderão representar os seus filiados judicial ou extrajudicialmente. Temos aí caso de representação processual. A associação pode representar os seus filiados, judicial ou extrajudicialmente, mas para isso precisa de autorização expressa dos filiados. Essa autorização expressa se dá numa Assembleia Geral ou então pegando a assinatura de cada um dos filiados. Mas é necessária autorização expressa. Essa é a regra. Mas será que existe algum caso em que a associação ela não precisa de autorização dos seus filiados? Existe. As associações legalmente constituídas e em funcionamento há pelo menos 1 ano podem impetrar mandado de segurança coletivo. E para fazer isso elas não precisam de autorização, porque irão, nesse caso, atuar em substituição processual. Certo?
Aproveitando, o regime jurídico aplicável às associações é diferente do regime jurídico aplicável aos sindicatos. O sindicato, ele defende a sua categoria sem precisar de autorização. O sindicato atua, ao contrário das associações, em substituição processual. Associações atuam em representação processual. Precisam, portanto, de autorização. Os sindicatos não. Sindicatos atuam em substituição processual e, portanto, não precisam de autorização. Tudo jóia? Tranquilo. Vou trazer para vocês, então, aqui uma jurisprudência interessante do STF sobre as associações. Vejam só. Já vimos que as associações precisam de uma autorização expressa dos seus filiados. Será, então, que uma autorização genérica no estatuto da associação seria suficiente para permitir a representação processual? O que seria essa autorização genérica? Imagine, lá no estatuto da associação tem um artigo dizendo essa associação pode representar os seus filiados judicial e extrajudicialmente. É uma autorização genérica. Será que essa autorização genérica é suficiente para permitir a representação processual? Decidiu o STF que não. É necessário, ao contrário, uma autorização expressa, que é obtida em Assembleia Geral ou com a assinatura de cada um dos filiados. Tranquilo? Próxima questão, então, vamos lá. Número 8. No tocante às responsabilidades do presidente da República, considere. E aí temos aqui muitos temas interessantes sobre a responsabilidade do presidente. Tema que vem caindo muito em prova. Vamos lá. O presidente da República, na vigência de seu mandato, não pode ser responsabilizado por atos estranhos ao exercício de suas funções. Meus amigos, essa daqui está correta. Essa daqui é uma imunidade do presidente da República. Vamos lá, vamos aproveitar aqui para falar sobre as imunidades do presidente. O presidente da República ele tem 3 imunidades, todas elas de natureza formal. Presidente da República não tem imunidade material. Quem tem imunidade material são os congressistas. Imunidade material garante aos deputados, aos senadores, a inviolabilidade civil ou penal por palavras, opiniões e votos que proferirem no exercício da função parlamentar. Congressistas, deputados e senadores, possuem imunidade material. Presidente da República não possui imunidade material. O presidente possui tão somente imunidades formais. E são 3 as imunidades formais do presidente da República. Quais são elas? Primeiro, o presidente ele goza de uma cláusula de irresponsabilidade penal relativa, que é justamente o que nós vimos aqui na primeira assertiva. Na vigência do mandato, o presidente da República ele somente poderá ser responsabilizado por atos relacionados ao exercício da função de presidente. Atos estranhos ao exercício da função não irão gerar a responsabilização do presidente, pelo menos na vigência do mandato. Depois que o mandato acabar, ele vai ser responsabilizado, sim. Então, apenas para exemplificar isso daí, vamos lá uma situação esdrúxula. O presidente Michel Temer está dirigindo o seu carro. Ele bate no carro da frente, sai muito nervoso do carro, tira uma pistola do seu bolso e dá 3 tiros na cabeça do outro motorista. Foi um homicídio doloso. Mas eu pergunto, esse homicídio doloso está relacionado ao exercício da função de presidente? Não está. Logo, na vigência do seu mandato, ele não poderá ser responsabilizado por esse crime. Ele pode ser responsabilizado depois que o mandato chegar ao final.
Tranquilo? Porque durante o mandato, na vigência do mandato, ele só é responsabilizado por crimes relacionados ao exercício da função. Pois bem, essa é a primeira imunidade do presidente da República. Segunda imunidade é uma vedação às prisões cautelares. O presidente da República somente será preso após uma sentença penal condenatória. E detalhe, sentença penal condenatória aí do STF, que é quem detém a competência para processar e julgar o presidente nos crimes comuns. O presidente da República, portanto, não está sujeito a prisões cautelares. Ele só é preso após uma sentença penal condenatória. O que seriam prisões cautelares? Prisão em flagrante delito, prisão preventiva, prisão temporária. Não existe prisão preventiva, temporária ou flagrante do presidente da República. Ele só é preso em virtude de uma sentença penal condenatória. Essa é a segunda imunidade do presidente. E a terceira é a necessidade de autorização da Câmara dos Deputados para que ele seja processado e julgado, seja nos crimes comuns, seja nos crimes de responsabilidade. A Câmara dos Deputados faz um juízo de admissibilidade político, autorizando ou não a que o presidente seja processado e julgado. Tranquilo? Vamos em frente. Então vimos as 3 imunidades do presidente. 2. Enquanto não sobrevier sentença condenatória nas infrações comuns, o presidente da República não estará sujeito à prisão. Exatamente isso aqui, pessoal. Tá certa. Precisa de uma sentença condenatória. Enquanto não tiver sentença condenatória, ele não pode ser preso. Porque ele não pode ser preso em prisões cautelares, né? Vamos lá, para 3. O presidente da República, se o presidente da República estiver afastado de suas funções e decorrer o prazo de 120 dias, sem que esteja concluído o competente processo, cessará o seu afastamento, sem prejuízo do regular prosseguimento do feito. Pessoal, essa questão aqui tá errada, porque ela fala em 120 dias. E o correto seria 180 dias. O que é isso? Vamos entender. O presidente da República ele pode ser afastado de suas funções no âmbito do processo por crime comum ou também por crime de responsabilidade. Nós vimos isso acontecer com a ex-presidente Dilma, né? Ela foi afastada antes de ser condenada pela prática de crime de responsabilidade, né? Como que funciona isso daí? Pois bem, temos que primeiro fazer uma separação entre crime comum e crime de responsabilidade. Falando primeiro do crime comum. No crime comum, primeiro é apresentada uma denúncia ou uma queixa-crime ao STF, certo? Apresentada a denúncia ou queixa-crime ao STF. O STF, ele não pode receber de cara essa denúncia ou queixa-crime. Para que ele possa receber a denúncia ou queixa-crime contra o presidente, é necessário antes da autorização da Câmara dos Deputados, num juízo de admissibilidade político, por 2/3 dos membros. Né? Tô falando de crime comum mesmo. Pois bem, então a Câmara autoriza, vamos supor que a Câmara autoriza que o presidente seja processado e julgado. Uma vez que a Câmara autorizou, aí sim o STF vai receber a denúncia ou queixa-crime. No momento em que o STF recebe a denúncia ou queixa-crime, a partir desse momento, o presidente fica afastado das suas funções. Ok? E aí ele fica afastado até o julgamento chegar ao final. Se ele for absolvido, ele volta, né? Se ele for condenado, ele perde o cargo. Ou então ele fica afastado por até 180 dias. Se o julgamento não chegar ao fim, né? Se o julgamento não chegar ao fim dentro de 180 dias, ele volta às suas funções. Tranquilo? Falamos do crime comum. Vamos falar do crime de responsabilidade. No crime de responsabilidade, nós temos, primeiro, a apresentação da denúncia à Câmara dos Deputados. E a denúncia é feita por um cidadão, aquele que está no pleno gozo dos direitos políticos, que pode votar, que pode ser votado. Então é apresentada uma denúncia popular à Câmara dos Deputados. Aí a Câmara vai fazer o juízo de admissibilidade político por 2/3 dos membros.
A Câmara fez juízo de admissibilidade política, autorizou a que o presidente seja processado e julgado. O processo vai para o Senado. O Senado faz um novo juízo de admissibilidade. Nesse juízo de admissibilidade, o Senado decide se vai instaurar ou não processo contra o presidente. E decide por maioria simples. Supondo que decidiu instaurar o processo contra o presidente, o Senado instaura o processo. No momento em que o processo é instaurado, o presidente fica afastado das suas funções. E aí o prazo é igual, 180 dias. Se dentro de 180 dias o julgamento não chegar ao fim, ele volta. Né? Pois bem, autorizou, instaura o processo. O Senado instaura o processo contra o presidente, aí depois vamos ter o julgamento lá na frente. O julgamento será, a condenação será por 2/3 dos membros do Senado Federal, numa sessão de julgamento que é presidida pelo presidente do STF. Será que condenação por crime de responsabilidade resulta na prisão do presidente? De jeito nenhum. Não resulta em prisão. O que vai acontecer como resultado da condenação por crime de responsabilidade é a perda do cargo com inabilitação por 8 anos para o exercício de qualquer outra função pública. Tranquilo isso? Joia, pessoal. Então vamos aqui ver mais uma questão nossa aqui. Tá aqui a assertiva 4. O presidente da República ficará suspenso de suas funções nas infrações penais comuns logo após a instauração do processo pelo Congresso. Essa daqui também está errada. Nas infrações penais comuns, o presidente da República fica afastado a partir de qual momento? Nas infrações penais comuns, ele fica afastado desde o recebimento da denúncia ou queixa-crime pelo STF. Detalhe, o STF, mesmo tendo a autorização da Câmara, ele vai decidir se ele recebe a denúncia ou não. É ato discricionário do STF. Assim como o Senado Federal decide se vai instaurar o processo ou não. Ato discricionário também. Né? Pois bem, voltando. Então, nas infrações penais comuns, o presidente fica afastado a partir do recebimento da denúncia. E nos crimes de responsabilidade, o presidente fica afastado a partir de quando? A partir da instauração do processo. Ok? Então, vamos lá. Então, o gabarito aqui ficou sendo A1 e A2. Né? 1 e 2, letra E. Mais uma questão. Sobre a competência da Justiça do Trabalho, considere. 1. O julgamento das ações oriundas da relação de trabalho, abrangidos os entes de direito público externo e da administração pública direta e indireta dos estados, do DF e dos municípios, é de atribuição dos tribunais de justiça. Meus amigos, essa daqui está errada, né? Aqui competência não é do Tribunal de Justiça, né? As ações oriundas das relações de trabalho são competência da Justiça do Trabalho. Agora vejam só, e eu pergunto para você, e uma ação oriunda da relação de trabalho que exista entre um servidor público federal e estatutário, né, portanto, vinculado à Lei 8.112, e a administração pública? Quem é que vai julgar uma controvérsia de natureza trabalhista entre um servidor público federal, ocupante de cargo efetivo, e a administração pública? Aí não vai ser a Justiça do Trabalho nesse caso. Então, o servidor estatutário, a controvérsia envolvendo ele e a administração vai ser julgado pela Justiça Federal e não pela Justiça do Trabalho. Muita atenção com isso. Já vi aparecer questões sobre esse tema. Se for o servidor público estatutário, não é a Justiça do Trabalho, não é? Se for o servidor público estatutário, a competência vai ser da Justiça Federal. Lógico, aí falando de servidores, vai ser da Justiça Federal, né? Falando aí de servidores públicos federais, né? 2. Os conflitos de competência entre órgãos com jurisdição trabalhista serão sempre julgados pelo STJ. Meus amigos, a questão aqui está errada. Conflitos de competência entre órgãos com jurisdição trabalhista vão ser julgados pela própria Justiça do Trabalho. Muita atenção, todavia,
para uma exceção constitucional, inclusive, que é quando nós temos um conflito entre o TST e um STJ, por exemplo. Quem é que julga um conflito entre o TST e o STJ? Aí estamos falando de conflito entre tribunais superiores. Aí não é a Justiça do Trabalho. Um conflito entre TST e o STJ é julgado originariamente pelo STF. O STF vai julgar os conflitos de competência entre tribunais superiores, que é o caso, né? 3. As ações de indenização por dano moral ou patrimonial, ainda que decorrentes da relação de trabalho, serão julgadas pela Justiça Estadual. Também está errada. Por que está errada? Vejam, ação de indenização por dano moral ou patrimonial, se for decorrente da relação de trabalho, vai ser julgado pela Justiça do Trabalho e não pela Justiça Estadual. Certo? Aqui é uma ação que decorre da relação de trabalho, então é competência da Justiça do Trabalho, né? Muita atenção, tem uma pegadinha que eu queria aproveitar, me lembrei aqui de trazer ela para vocês, que diz respeito à competência para julgar os crimes contra a organização do trabalho. Quem é que tem competência para julgar os crimes contra a organização do trabalho? Será que é a Justiça do Trabalho? Não. Crimes contra a organização do trabalho, competência da Justiça Federal. Ok? Os juízes federais vão ter competência para julgar os crimes contra a organização do trabalho. Não é competência da Justiça do Trabalho. Tranquilo? Vamos para mais uma. As ações relativas às penalidades administrativas impostas aos empregadores pelos órgãos de fiscalização das relações de trabalho são de competência da Justiça do Trabalho. Aqui sim. Aqui sim. Esse daqui é o gabarito. Essa daqui está correta. Então, estou falando de ação relativa a penalidades administrativas que forem impostas, por exemplo, pelo Ministério do Trabalho e Emprego. Por exemplo, um auditor fiscal do trabalho aplica uma penalidade administrativa contra a empresa. Quem que vai julgar a ação relativa a isso? Aí é a Justiça do Trabalho mesmo. Então, a 4 está correta, gabarito aqui, ó, letra C. Mais uma questão. Considere as seguintes matérias. E aí nós temos, essa aqui é uma questão de repartição de competências. Então, uma palavrinha aqui sobre repartição de competências. Primeiro, você tem que ter muito cuidado na hora da prova para não confundir as coisas. Eu tenho, primeiro, competências exclusivas da União, que estão lá no artigo 21. No artigo 22, eu tenho as competências privativas da União. E no artigo 24, eu tenho competências concorrentes, né? São as que mais caem na prova, tá? Mas vamos lá, falando um pouquinho sobre a competência exclusiva do artigo 21. As competências exclusivas do artigo 21, elas são competências de natureza administrativa. Estão relacionadas à execução de serviços públicos. Por exemplo, compete exclusivamente à União assegurar a defesa nacional. É um serviço público, assegurar a defesa nacional. Ou então, compete exclusivamente à União explorar o transporte internacional de passageiros. Ou ainda, compete exclusivamente à União explorar o transporte interestadual de passageiros. E ainda, compete exclusivamente à União emitir moeda. Veja, são competências de natureza administrativa. E são, as do artigo 21, competência exclusiva, são indelegáveis, tá? Agora, falando da competência privativa. As competências privativas do artigo 22, elas são de natureza legislativa. A União tem competência privativa para legislar sobre as matérias do artigo 22. E são matérias que são, cuja competência é delegável. A União pode delegar a competência aos estados para legislar sobre matérias específicas do artigo 22. Então, vou te dar um exemplo aqui.
Direito do trabalho. Você tem que saber, é prova do TRT. Direito do trabalho é competência privativa da União. A União tem competência privativa para legislar sobre direito do trabalho. Ela pode delegar essa competência para os estados? Sim. Então é possível, mediante delegação da União por lei complementar, é possível que o Estado legisle sobre questões específicas de direito do trabalho. Como eu disse, precisa de uma delegação por lei complementar, mas os estados podem, sim, legislar sobre questões específicas de direito do trabalho. Depende, como eu disse, de delegação por lei complementar. Tá bom? Por último, competência concorrente. A competência concorrente está prevista lá no artigo 24 da Constituição Federal e trata-se de uma competência de natureza legislativa. Exemplo, direito tributário. Direito tributário é matéria da competência concorrente da União, dos estados e do Distrito Federal. Municípios não têm competência concorrente. Quem detém a competência concorrente é a União, os estados e o Distrito Federal. E como que funciona a competência concorrente? Funciona do seguinte modo. A União é responsável por editar a lei de normas gerais. Enquanto aos estados e o DF, cabe legislar sobre normas específicas. Então você pega direito tributário, a União edita normas gerais de direito tributário, estados e DF legislam sobre normas específicas de direito tributário. Mas aí eu venho com algumas perguntas para você. Primeira, o que acontece se a União for omissa e deixar de editar a lei de normas gerais? O que vai acontecer? Nesse caso, os estados e o Distrito Federal exercerão a competência legislativa plena. O que significa isso? Significa que os estados e o DF poderão editar lei de normas gerais e ainda legislar sobre questões específicas. Vou fazer outra pergunta, a segunda pergunta. Imagine que a União foi omissa, não editou a sua lei de normas gerais. Os estados e DF, então, exerceram a competência legislativa plena. O estado de São Paulo foi lá e legislou, editou a lei de normas gerais sobre aquela matéria. A União vê isso acontecendo e resolve se movimentar, resolve se mexer. E então a União edita, depois do estado de São Paulo já ter a lei de normas gerais, a União edita a sua lei de normas gerais. O que acontece? Será que a lei de São Paulo de normas gerais vai ser revogada? Resposta, não será revogada. A superveniência da Lei Federal de Normas Gerais suspende a eficácia da lei estadual naquilo que lhe for contrária. Veja, suspende a eficácia. Não revoga, não. Apenas suspende a eficácia. Tranquilo? Então é assim que funciona a competência concorrente. Os municípios não têm competência concorrente, já disse isso. Quem tem competência concorrente é a União, os estados e o DF. Os municípios não detêm competência concorrente. Mas será que os municípios podem legislar sobre matérias da competência concorrente? Resposta, sim. Município não tem competência concorrente, mas ele pode legislar sobre matéria da competência concorrente. Segundo o artigo 30, inciso 2 da Constituição Federal, compete aos municípios suplementar a legislação federal e estadual no que couber. Então é possível, por exemplo, que o município legisle sobre direito tributário. Afinal, existem alguns tributos que são de competência do município. Cito aí o caso do IPTU, do ISS, são competências do município, não é? Pois bem, pessoal, agora vamos voltar para a questão. Já falei, deu um apanhado geral aí sobre competências, né? Vamos aqui na questão. Considere as seguintes matérias: direito do trabalho, seguridade social, custas dos serviços forenses, previdência social, proteção e defesa da saúde. Segundo a Constituição Federal, compete à União, aos estados e ao Distrito Federal
legislar concorrentemente sobre as matérias indicadas apenas em. Então eu quero saber quais são as matérias da competência concorrente. Vamos lá. Direito do trabalho. Direito do trabalho não é competência concorrente. É uma competência privativa da União, que está no artigo 22. Né? Então é competência privativa da União. Seguridade Social. Seguridade Social também é competência privativa da União. Atenção aqui, muita atenção. Seguridade é privativa da União, mas Previdência Social é competência concorrente. E aí isso parece muito, né? Seguridade com Previdência. Cuidado! Previdência é competência concorrente, Seguridade é competência privativa. 3. Custas dos serviços forenses. Custos dos serviços forenses, artigo 24, competência concorrente. Competência concorrente. Assim como Previdência Social e Proteção, Defesa e Saúde também é competência concorrente. Então, meus amigos, olha, a 3 e a 4 aqui ficaram corretas. A 3 e a 4 são competência concorrente, sim. Joia? Então, aqui não tem jeito, é um pouco decoreba mesmo, né? Mas você precisa aí desenvolver estratégias de memorização para você decorar, né, as principais competências, legislativas aí. Existe aí até um macete para você decorar o artigo 22 e o artigo 24. Vem aqui comigo, só para eu dar uma palhinha para você. Você pega aqui o artigo 22, competência privativa da União, né? Artigo 22. Compete privativamente à União legislar sobre. E aí tem um monte de incisos, mas 80% das questões giram em torno disso aqui que eu vou colocar para você. Compete privativamente à União legislar sobre capacete de PM. O que é isso aqui? Compete privativamente à União legislar sobre direito civil, direito agrário, direito penal, direito aeronáutico, comercial, espacial, trabalho, eleitoral, processual e marítimo. Ok? Capacete PM. E nós temos aqui o artigo 24, competência concorrente. O macete aqui é o PUFETO. Compete concorrentemente, né, à União, Estados e DF, legislar sobre direito penitenciário, urbanístico, financeiro, econômico, tributário e orçamento. Né? Pois bem, então, algumas estratégias de memorização que você tem que desenvolver. Vamos em frente. Questão número 11. Henrique, servidor público efetivo do TRT, da 14ª Região, pretende se aposentar voluntariamente, uma vez que completou o requisito de idade mínima previsto na Constituição Federal. Neste caso, será necessário ele ter cumprido... Vem aqui comigo. Então veja, estamos falando aqui aposentadoria voluntária de servidores públicos. A aposentadoria voluntária de servidores públicos, ela pode acontecer de duas maneiras diferentes. Primeira maneira de aposentadoria voluntária de servidor público. Primeira maneira. É uma aposentadoria voluntária com proventos calculados com base nas remunerações, né, do servidor público. E segunda maneira é a aposentadoria voluntária com proventos proporcionais ao tempo de contribuição. Né? Pois bem, no primeiro caso, então, aposentadoria voluntária com proventos calculados com base nas remunerações do servidor. Nesse caso aí, ele tem que cumprir os seguintes requisitos. Se for homem, 60 anos de idade e 35 de contribuição. Se for mulher, 55 anos de idade, 30 de contribuição. Né? Então, 60 anos de idade, 35 de contribuição para homem e 55 de idade, 30 de contribuição para mulher. Tranquilo?
Além disso, então veja, ele completou 35 de contribuição ou 30 de contribuição para a mulher, né? Além disso, ele precisa ter 10 anos de serviço público e 5 anos no cargo em que se dará a aposentadoria. Então essa é a primeira maneira de se aposentar. Segunda maneira de se aposentar, voluntariamente, sem levar em consideração o tempo de contribuição. Ele não atinge o tempo de contribuição, ele atinge apenas uma idade mínima. E aí, então, a aposentadoria com base os proventos proporcionais ao tempo de contribuição. 65 de idade para o homem, 60 de idade para a mulher. Ponto. E, além disso, 10 anos de serviço público e 5 anos no cargo em que se dará a aposentadoria. Tá? E é o que nós temos aqui nessa questão. Ó. O Henrique, ele quer se aposentar. Diz que ele cumpriu o requisito de idade mínima, né? Aposentadoria voluntária. O que ele tem que ter cumprido? Letra A, 10 anos de efetivo exercício no serviço público e 5 anos no cargo em que se dará a aposentadoria. É exatamente isso daqui, né? 10 anos de efetivo exercício no serviço público e 5 anos no cargo em que se dará a aposentadoria. Meus amigos, então, sobre a aposentadoria de servidores é esse tema, eu queria aprofundar com vocês em mais algumas questões relacionadas a servidores públicos que são interessantes para cair na prova de vocês amanhã. Uma delas diz respeito à acumulação remunerada de cargos públicos, né? Você sabe que, em regra geral, a Constituição proíbe a acumulação remunerada de cargos públicos. Isso como regra geral. Só que a Constituição autoriza, em alguns casos, a acumulação remunerada de cargos públicos. Porém, mesmo nesses casos, haverá necessidade de que se tenha uma compatibilidade de horários. Certo? Então, havendo compatibilidade de horários, é possível a acumulação remunerada de cargos públicos nos seguintes casos. Primeiro, 2 cargos públicos de professor. Segundo, 1 cargo público de professor com 1 cargo técnico ou científico. E terceiro, 2 cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde com profissões regulamentadas. Por exemplo, 2 cargos públicos de médico. Pode ser acumulado se houver, lógico, compatibilidade de horários. Ainda existe uma outra possibilidade, bem interessante por sinal, que é quando o servidor público é eleito para ocupar o mandato de vereador. O que acontece quando o servidor público é eleito para ocupar o mandato de vereador? Se houver compatibilidade de horários, ele pode acumular. Se houver compatibilidade de horários, ele pode ocupar o seu cargo público efetivo e ainda exercer o mandato de vereador. E vai receber as 2 remunerações. Certo? Isso havendo compatibilidade de horários. Agora, se o servidor público é eleito para ser vereador e não existe compatibilidade de horários, o que vai acontecer? Ele vai ser afastado do cargo público, assume o mandato de vereador e aí ele poderá optar pela remuneração. Optar pela remuneração de vereador ou do seu cargo efetivo. Essa é uma regra semelhante ao que existe para prefeito. O servidor público eleito para ocupar o mandato de prefeito, ele é afastado do seu cargo público, aí não tem possibilidade de acumular, não tem. Ele é afastado do seu cargo efetivo, assume o mandato de prefeito e pode optar pela remuneração. Tranquilo isso, gente? Joia. Um outro tema que eu gostaria de falar para vocês sobre servidores públicos diz respeito à estabilidade. A estabilidade do servidor público é adquirida após 3 anos de efetivo exercício e também não só 3 anos de efetivo exercício, mas de uma avaliação
por comissão especial que vai fazer uma avaliação de desempenho desse servidor. Ao adquirir a estabilidade, o que isso significa? Significa o seguinte: adquiriu a estabilidade, o servidor público somente poderá perder o cargo nas seguintes hipóteses. Primeira hipótese: sentença judicial transitada em julgado, ou seja, uma sentença judicial da qual não cabe mais nenhum recurso. Segunda hipótese: processo administrativo em que lhe seja assegurada ampla defesa. Terceiro: procedimento de avaliação periódica de desempenho, assegurada também ampla defesa. E ainda um quarto caso, que é o excesso de despesas com o pessoal. Meus amigos, mais uma recomendação para vocês. Cuidado para não confundir estabilidade com vitaliciedade. Estabilidade é para servidor público e é após 3 anos. Vitaliciedade é para juiz, para membro do Ministério Público. E é adquirida após 2 anos, né? No primeiro grau, a vitaliciedade é adquirida após 2 anos de efetivo exercício. Porque existe a possibilidade aí de alguém ser nomeado para ser juiz pela regra do 5º Constitucional, ou mesmo uma nomeação para ser ministro do STF, do STJ, né? E aí a vitaliciedade vai, nesses casos, né? Quando há essa nomeação, quando não é por concurso, né? A vitaliciedade é adquirida na data da posse. Ok? Então cuidado para não confundir. A estabilidade é 3 anos de exercício, a vitaliciedade no primeiro grau 2 anos, ou na data da posse, no caso de nomeações pela regra do 5º Constitucional, ou nomeação para o STF, nomeação para o STJ, né, que não observam o 5º Constitucional. Tranquilo? Meus amigos, então é isso, vamos ficando por aqui. Espero que eu tenha conseguido trazer nessa quase 1h30, né, o maior número possível de questões da prova de amanhã de vocês, né? Foi uma revisão rápida, objetiva, focada em questões de direito constitucional. Espero que tenha ajudado a cada um. E agora vocês ficam aí com a aula do outro professor, beleza? Grande abraço e até mais.